é, se Deus abriu mão de você, você está com Ele ou você está vazando? Presta atenção no que eu estou te falando. Para de depender da opinião dos outros. Deus já tem certeza sobre você. O Deus de casa, esse é o recado. De novo, o que atrapalha o mover? Não é você pecar, é você se olhar e perceber que o pecado para você é maior do que você. Seu pecado não é maior que você. Quando Deus olha para você, sabe que jeito que Ele te vê? Ele te vê com a coroa lá no reino. Ele não vê você com suas besteiras. Deus não mudou. Fala assim comigo: Deus não mudou e não vai mudar. O que vai acontecer? O fogo vai vir na mesma intensidade. Se não tiver o fogo do Espírito que faz os seus ministros labaredas de fogo, você vai estar rodado eternamente. Sai daqui, não explodem, porque vocês querem ser certinho demais e Deus não chamou vocês para isso. Vocês querem ser os garotos comportados, e quanto mais comportamento, quanto mais coisa boa que vocês fizerem, menos usados vocês serão, porque Ele quer os loucos. Pessoal, boa noite. Eu vim aqui trocar uma ideia bem rápida com vocês sobre o que está acontecendo nessa geração. Fiquei sabendo que vai quebrar uma parede ali, que essa igreja aqui não para de crescer. E eu vim trocar uma ideia mesmo. Eu quero saber se você está gastando o seu potencial, os seus melhores dias, a sua energia na sua oportunidade. Você está fazendo isso? Eu sei de uma coisa, que tudo que Deus Ele coloca no seu coração e na sua mente é porque já existe. Então, se o seu cérebro conseguiu captar de alguma forma uma imagem, ou uma fotografia, ou um vídeo, ou um som, ou um cheiro daquilo que a sua alma deseja, é porque já existe. Só que falta alguns códigos para você decifrar isso. Falta você pegar uma peça com uma pessoa que você não se conectou. E aonde está o segredo da vida? Você tem que aprender uma coisa. Alguns aqui me seguem no Instagram, viu que eu fui bombardeado esses dias por alguns religiosos, que eu coloquei um vídeo e eu falei assim: Deus não está no controle. E qualquer pessoa religiosa que não pensa fica em estado de choque. E eu quero te fazer algumas perguntas para saber se Deus realmente está no controle da sua vida. Porque se Ele tiver, é do jeito dele. Se Ele não tiver, tem que ser do seu jeito. Agora, se não é do jeito dele, não é do jeito seu, alguém está mandando na sua vida. Aí quem é essa pessoa que está mandando na sua vida? A pessoa que você se submete emocionalmente. A pessoa que você passa a gestão da sua vida e não tem resultado nenhum com isso. A parada é, se Deus estivesse no controle, que é uma coisa que Ele não faz, Ele é soberano. Ele não controla a sua vida, porque se Ele controlasse, você não ia pecar. Você ia divertir com Ele todo dia no Éden. Se Deus controlasse e Ele gostasse de carro como a gente gosta, ia ter um Rolls Royce na sua garagem. E se fosse Deus que controlasse, não ia ter nenhuma comida, a não ser salmão na sua casa. E ia ser tudo muito divertido, como era no Éden. E aí o que aconteceu? O nosso pai Adão resolveu cuidar da própria vida. E ele trocou a sabedoria diária de Deus descendo na terra todos os dias, na viração do dia. Era uma pílula de sabedoria por dia. Ele trocou a sabedoria pelo conhecimento do bem e do mal. Por que ele fez isso? Porque de fato, ele provou para Deus que ele não amava a Deus. Aquela árvore que Deus colocou no meio é a prova de amor que Deus tem pelo homem. Alguns de vocês enxergam Deus com um olhar errado. Se Ele criasse o Éden poderoso e não tivesse dado a chance da gente sair de lá, Ele não teria nos dado a liberdade. E tudo que você tem, se você quiser checar se essa coisa te ama, essa pessoa te ama, é só você abrir a mão. Se abrir a mão e esse negócio ficar, esse te ama. Se abrir a mão e cair, já era. Essa toalha me ama? Sim ou não? Só fazer o teste. Se eu abrir a mão, ela ficar.
É um truque. Mas se eu abrir a mão de verdade, como Deus fez com Adão e fez com você, tá? Porque Ele te deu liberdade, pra você amar Ele, aí vai embora. Adão falou, pode deixar comigo, eu não te amo. E a pergunta é, se Deus abriu mão de você, você está com Ele ou você está vazando? Presta atenção no que eu estou te falando. Para de depender da opinião dos outros. Deus já tem certeza sobre você. Já falou. Se Deus já falou, quem é um ser humano para falar qualquer outra coisa contrária? É engraçado que se eu usar de persuasão e palavras pesadas e bonitas e falar, você não vai prosperar, você está amaldiçoado, igual religiosos malucos fazem, você acredita. Porque seu cérebro, ele é enviesado por um cognitivo negativo. Ele acredita em tudo negativo quando alguém fala. E eu quero achar na palavra, uma vez que Deus fala alguma palavra negativa ao seu respeito. Não existe. Eu é que sei os bons pensamentos que tem ao seu respeito. Seja forte, corajoso. Eu te vejo em casa, esse é o recado. De novo, o que atrapalha o mover? Não é você pecar, é você se olhar e perceber que o pecado para você é maior do que você, seu pecado não é maior que você. Quando Deus olha para você, sabe que jeito que Ele te vê? Ele te vê com a coroa lá no reino, Ele não vê você com suas besteiras. Só que você se vê no pecado, na sua falha. Por quê? Porque seu cérebro é vitimista. Vou te dar um conselho que alguns não vão engolir, vão levar 10 dias para pegar. Seja um crente sem vergonha, mas viva por princípios e cheio do Espírito Santo. Entende? Porque se você for um crente que tem vergonha, as pessoas não serão curadas na rua. Vai rolar um treinamento esse final de semana, 1 metro de pé, e aí algo está acontecendo na atmosfera. Sabe o que está acontecendo? Chegou uma mulher. Eu posso traduzir, posso interpretar libras aqui? Falei, pode. Ela começou, veio um. Aí ela veio, aí o outro viu, veio 2. E eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui. Eu não chamei esse povo. Aí veio o terceiro, o Espírito Santo falou assim, você prepara, que vai começar a curar os surdos aqui. Eles não estão vindo para ouvir seu conteúdo, eles estão vindo para me ouvir, então deixa o pau quebrar. E aí eu falo, gente, por que tudo tem um propósito e a gente enxerga só o natural? Presta atenção, Deus não quer te usar, Ele já te usou, só que você está resistindo. Por que Ele já usou e você acha que vai usar? Porque você tem uma coisa no cérebro que chama atemporalidade. Você acha que Ele ainda vai fazer. Você acha que Deus foi feito em imagem e semelhança sua. Foi você que foi feito em imagem e semelhança dele. Ele já fez. Ai, meu esposo! Deus já deu. Ele não vai criar uma pessoa nova. Nós já saímos de dentro dele, antes da fundação do mundo. Já deu. Fala assim comigo. Tudo é meu. Eu sou de Cristo. E Cristo é de Deus. Aonde que está o código disso que você está falando, irmão? Existe um defeito, que é da queda, que está dentro da sua cabeça, chamada temporalidade cerebral. Quando você não produz aquilo que Ele mandou você fazer, antes da fundação do mundo, seu cérebro tenta se esconder em algum lugar, ou no passado ou no futuro, sabe por quê? Porque nesses 2 lugares não tem produtividade, e se você esconder no futuro, você tem ansiedade, e se você esconder no passado, você tem depressão, e é fácil sim, de pegar alguém igual você, cheio do Espírito Santo, e ficar improdutivo, com o Espírito mais poderoso aí dentro. Só que o Espírito Santo não vai falar, eu vou fazer por você, senão eu tiro a sua liberdade, a sua liberalidade, a sua livre escolha. Está tudo feito já. Não tem que fazer, só tem que aceitar, é diferente. Parece que vocês vão criar as coisas, o Criador já fez, não é para você mexer. Entidade, o pecado é só uma falha. O pecado não é uma entidade. Alguns de vocês deixaram de ser poderosos no Senhor porque falharam. E o diabo usa isso como crédito. E fica cobrando os boletos. Troca uma ideia aqui comigo, deixa eu te falar. Você pode ter errado o tanto que for. Duvido que você errou mais que Davi. Eu duvido que você errou mais que Moisés. Os trutas de Deus. Duvido que você errou igual a Abraão. Se tivesse arrependido, não teria pegado o dote. Além de ter dado a mulher, ainda levou o dote. E se fosse arrependimento, não fazia a segunda vez. Aí Deus teve que entrar na treta. E pegou o dote de novo. Abraão era bonzinho, ele só vendia escravos. Abraão,
Alguns ficaram em estado de choque agora. Deixa eu te falar. Eu não estou desrespeitando o patriarca. Estou falando a verdade dele. É a mesma verdade sua. Você é cheio de defeito e Deus te ama do mesmo jeito. Olha para o Davi, olha para Abraão, olha para Moisés. Olha para todos, igual a mim, igual a você, mas tem um cara que chama Jesus, que não tem falha, já pagou tudo. Aonde está o segredo disso tudo? Presta atenção. Ninguém vai fazer nada por vocês, pode ficar em paz. Vocês não entenderem quem vocês são, que vocês nasceram para dominar a terra, ninguém vai fazer isso por vocês. Vocês ficam achando que alguém precisa fazer, que o Davi aqui precisa fazer, que o outro pastor, que não sei o quê, que Bolsonaro, que sei, ninguém vai fazer. Aonde que está a treta? A treta é simples. Aceita quem você é. Se 10 pessoas derem um relatório errado sobre você, não faça como o povo de Israel, que desiste daquilo que Deus falou. Vai igual o Josué e o Caleb e fala, vamos matar todo mundo. Aí você fala, Deus é tão bonzinho, por isso que ele chama Deus dos exércitos. E alguns pregadores do Natal de hipergraça falam, não, tudo é graça. A maior graça de todas termina no livro de Apocalipse, Deus metendo fogo em mim e em você. Deus não mudou, fala assim comigo, Deus não mudou e não vai mudar. O que vai acontecer? O fogo vai vir na mesma intensidade. Se não tiver o fogo do Espírito, que faz os seus ministros labaredas de fogo, você vai estar rodado eternamente. Mano, deixa eu bater real para você aqui. O que está faltando para você cair para dentro na guerra? O que está faltando para você dar resultado? O que está faltando para você tocar o terror nessa cidade? O que está faltando? Eu não vou falar nada agora, eu quero só ouvir. Fala você que está sentado aí, o que está faltando? Atitude, falta só isso. O que está faltando? Iniciativa, o que está faltando? Não, sério mesmo, falem. Posicionamento, força de vontade, coragem, comprometimento, vergonha na cara. Olha só. Está faltando você se jogar. Existe um rio que não para de correr hora nenhuma. E esse rio move na terra. E é interessante que o Senhor, Ele é o próprio rio. Se você não se jogar nesse rio, você não entra no mover. A maioria de vocês tem uma religiosidade maluca. E ficam falando que toma banho no rio, mas nunca entrou. Entende? De vez em quando bate uma gotinha de água. Você fala, nossa, estou cheio do Espírito. Você só pegou uma gota. Por que não está tocando o terror na terra ainda? Esses dias alguém fez uma macumba para mim, pois lá na empresa eu peguei e meti o pé. O cara respeita a macumba. Eu falei, que você é louco? Que respeita a macumba? Você fala alguma coisa de maldição, a pessoa acredita, mas Deus falou, vai prosperar, vai ter saúde. Não, eu acredito no macumbeiro, mas no Deus vivo não. Você sabe por que você acredita no macumbeiro e não em Deus? Porque macumbeiro você viu com os seus olhos, Deus você ainda não viu. Porque se tivesse visto, você respeitava. Por que Moisés, mesmo sendo um pilantra, homicida, respeitou a Deus? Porque viu Deus face a face. E foi tão forte que o Deus vivo falou, manda lavar a roupa desse povo que eu vou descer lá e vou mostrar a minha cara para eles. E lá em Êxodo fala que deu até uma vontade de morrer, o espírito quase saiu do corpo das pessoas. Sabe por quê? Porque eles não quiseram ver o Criador face a face. Moisés, vai lá você, depois você conta para nós, a gente acredita em você. E alguns de vocês estão esperando a prosperidade para começar a fazer o que Deus falou. Alguns de vocês estão aqui com o coração sincero esperando. Eu estou esperando uma palavra. Que palavra é essa que você está esperando se já está tudo escrito? Que palavra é essa? Aí eu estou esperando o meu propósito. Enquanto você não sabe o seu propósito, está lá no livro de Mateus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. E acabou. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você estiver debaixo do mover de Deus, você não leva uma vida normal. Vou te dar só essa dica. Vou te mostrar o reflexo disso. Deus não é um Deus normal. Se ele fosse normal, ele ia pegar um fazedor de barco para construir um navio. Ele pegou um cara que nunca fez nada para construir uma arca, 2 vezes maior que o Serra Dourada. Porque se ele chamasse um cara que fazia barco,
o cara ia falar, não dá para fazer. Então ele pega só os ridículos para fazer coisa ridícula. Ele chegou no Moisés, assassino, gago e fujão. Vai lá negociar com o homem mais poderoso da terra. E o Moisés ainda peitou Deus vivo e falou assim, mas eu sou gago. Ele, o que eu tenho com isso? Pega essa vara aí que você confia demais na serpente, vai. Ele pegou um bobinho chamado José, um menino puro, para salvar a linhagem de Israel. Em nenhuma dinastia do Egito, alguém forasteiro poderia governar o Egito. O único na história do Egito que governou foi José do Egito. Ele pega esses caras, nada a ver para fazer isso. E você fica esperando alguma capacitação, alguma não sei o que. O Espírito Santo não mexe com faculdade, essas coisas. Entende? É do jeito mais louco que você imagina. Jesus foi fazendo os paranauê. Responde aqui, Jesus fez teologia? Ah, não fez não. Pedro queria fazer o curso de teologia de Jesus, João. Tudo que Jesus ia fazendo, o Pedro ia escrevendo. Aí Jesus curou um cego. Aí o Pedro escreveu, para curar tem que pôr a mão em cima da fonte, falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí estava lá, todo mundo aprendendo, estudando a teologia de Jesus. No próximo cego, Jesus mete o cuspão na terra, pega o barro e taca na cara. Aí o Pedro vai, rasga a folha e fala, escreve outra folha aí, não é assim que cura não. E aí a teologia, que significa estudar Deus, eles estavam estudando Deus face a face. E vendo que Deus não faz no seu padrão nenhum de ninguém, faz do jeito que a pessoa precisa ser curada. Um precisa do barro, outro precisa da mão, outro precisa de uma voz, alguém vai precisar de um chute, não sei. Aí você fala, isso é ridículo, irmão, igualzinho Deus faz. Pega a canoa, faz uma canoa e põe os animais, faz tanta doidura que até o rei dos reis nasceu aonde? Numa manjedoura. Como que o Criador do céu e da terra nasceu entre os animais? Vocês não estão sacando o paranoia até agora. Você sabe por que vocês não estão no mover poderoso? A igreja aqui eu vejo que está, mas a maioria de vocês individualmente, quando sai daqui, não explodem, porque vocês querem ser certinho demais e Deus não chamou vocês para isso. Vocês querem ser os garotos comportados, e quanto mais comportamento, quanto mais coisa boa que vocês fizerem, menos usados vocês serão, porque Ele quer os loucos. É muito simples. Ah, eu tenho uma reputação, então fica com ela que eu vou usar outro que não está preocupado com isso. Entende? Várias pessoas falam para mim, como que você dá treinamento de jeito e fala de Deus? É só não me chamar. Eu sei que você depende do dinheiro, alguns ficam pensando, né? Enquanto você não aceitar quem você é, você vai ser controlado pelas pessoas que não são aquilo que Deus mandou elas serem. E elas tentam controlar você. Para de pensar em dinheiro, para de pensar em coisa na terra, pensa primeiro no reino. Se o reino estivesse chegando agora, que vai descer aos parques, a quadrada, a Nova Jerusalém, que vem do céu, quando ela descer na terra, você vai arrepender de ter sido comportadinho. Deus amado, eu vim aqui só te falar uma coisa, aceita quem você é. Você não precisa melhorar para Deus te usar. Você não precisa melhorar para prosperar. Você não precisa melhorar para sua mãe e seu pai te aceitar. É só você se aceitar, seu pai e sua mãe não vai aguentar. Entende? Só você se aceitar, sabe o que vai acontecer? O mundo espiritual vai se posicionar na sua frente. Aceita só isso. Respira bem fundo assim, ó. Fala assim, eu me aceito como Ele me aceitou. Com todos os defeitos, porque até os defeitos e os pecados fazem parte do meu propósito. Pablo, e aí, me fala uma coisa prática, sai daqui e vou quebrar tudo. Faz igual o mestre falou, vai de 2 em 2. Essa é a dica poderosa. Por que de 2 em 2? Quando 2 cérebros se unem, acontece uma coisa chamada mastermind. Mastermind chama mente mestre em português, é isso que significa. E aí eu aprendi isso com o Napoleão Hill, e tudo que eu já estudei na terra, veio uma coisa no meu cérebro, mas aí está lá na Bíblia, em tal lugar, e eu falo, mas é porque eu sou apaixonado na Bíblia, é só isso. E aí eu fui estudar Mastermind. Os Estados Unidos foi composto por 56 homens,
fizeram um mastermind e declararam na inauguração dos Estados Unidos: nós seremos a nação mais próspera da terra. Será que funcionou ou não? Hoje os Estados Unidos têm 20% do dinheiro do mundo. É sem dúvida o país mais rico da terra. Ele numericamente era para representar só 5% do resultado, ele já ultrapassou 23%. Pablo, o que é isso? Quando mentes se unem e não querem saber o que a Inglaterra acha, o que outros países acham. Eles sabem quem eles são, é por isso que os americanos são insuportáveis. Sabe o que vai acontecer? Aprende o código. Você vai começar a assumir uma postura diferente nessa semana. Todos que criticarem você estão fazendo menos que você. Os que estiverem acima vai falar: continua que eu fiz de jeito e deu certo, pode vir. Pega isso. Aí sabe o que é? Eu odeio crítica, eu odeio pedrada. Tem dois jeitos de você levar a vida: ou é no machado ou é na pedrada. Machado é árvore que não produz fruto, é só cortar e jogar para pôr fogo. Agora pedrada é bom, mostra que você tem fruto. As pessoas estão elogiando a sua árvore quando você leva pedrada. Aí você fala: só isso? É porque está produzindo pouco. Se tem muita pedrada, está dando fruto. Se não dá fruto, é machado. Presta atenção. Essa semana, você vem aqui nesse culto, vocês vão quebrar essa parede. Só que o que o Senhor está preparando nessa igreja, a igreja que mais converte pessoas em Goiás, é essa aqui, ó. É de impressionar. Vocês têm um ministério de evangelismo, de reconciliação. Quantas pessoas que eu estou ouvindo que estão voltando para as igrejas, que se ficasse todo mundo aqui, tem que ter 10 andares. Vocês têm um chamado aqui nessa cidade: quebrar a religiosidade, fazer o religar as pessoas. Eu nem sei se esses meninos aqui da frente estão frequentando aqui, mas são os meus amigos. Nós nos conhecemos na videira 20 anos atrás. Nem sei se vocês estão aqui. Eu só sei que é um marco, eu ver todos vocês aí. Escuta uma coisa: quando você assumir quem você é, todo mundo vai ficar contra. Porque você vai perder eles vão perder o controle. A religião só ama quem ela consegue controlar, sabia? Você é um menininho bom demais, Juninho. Bonzinho. Juninho fez pergunta. Um dos melhores bateristas do Brasil está sentado aqui, ó. Aí alguém faz uma pergunta, o Juninho já é rebelde, a gente perdeu o controle sobre ele. Pablo, o que eu tenho que fazer? Respira bem fundo e se joga. Tem um segredo do Espírito Santo. Se você quiser responder o que ele fala, ele vai te conectar a pessoas novas o tempo todo. Só que às vezes uma vergonhazinha, um problema na sua autoimagem faz você não ter coragem de falar com essas pessoas. O que eu sugiro que você faça? Deite na palavra. Ela é eficaz. Peça discernimento do Espírito. Mas pega uma caneta e escreve o que você quer fazer, debulhar, porque tem algo dentro de você queimando, só que você não dá conta de pôr para fora. Senta com alguém do lado e o que está acontecendo? Quando faz um mastermind, você conecta com alguém e nasce uma ideia. Ideia é igual ao bebê. Precisa de um par para sair. E Jesus já falou do mastermind: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A terceira mente é Cristo. Quando sai 2 mentes, é por isso que ele mandou de 2 em 2. Não solta um ao outro. Quando um desanimar, tem o outro do lado. Quando o outro está aqui, mas quando os dois querem produzir, eu estou junto. Pablo, qual que é o maior segredo da vida que você pode passar para nós? Guarde isso no seu coração. Não fique ofendido. Para de ser vitimista. Deus não vai fazer coisa que é você que tem que fazer. Senão ele está brincando de fantoche, alguma coisa. Ele não está com essa brincadeira. Se fosse para ele resolver as coisas, ele não mandaria o filho dele. Ele mesmo resolvia lá de cima. Era só tacar um trovão, matar vocês tudo. Presta atenção no que está acontecendo. Se Deus tivesse que resolver tudo, ele não mandava Noé fazer nada. Quem resolveu a treta da terra foi Noé. E eu boto mais fé no Noé do que em você, porque o Noé não salvou ninguém, só os da casa dele. Eu sei nem os da sua casa você está salvando. Só mais o Noé. Pablo, qual que é a treta então? Vai ter que assumir responsabilidade. Como assumir responsabilidade? Pega um nojo do vitimismo. Ai, o pastor falou errado comigo. Ai, o pastor falhou.
Ai, a igreja não sei o quê. Ai, isso aqui está lotado. Ai, que batista. Ai, que vontade. Tudo é ai. Para com esse negócio. Isso é um código luciferano. Eu vou só contar essa para vocês e vou embora agora. Escuta. Qual que é a treta do universo? Fala assim comigo. A treta do universo é o vitimismo. Começou com Lúcifer, passou para Eva, que passou para Adão, que passou para Eva, que mandou para Deus, que foi para a serpente, caiu no Lúcifer e caiu em você. Te conto essa história em 1 minuto. Adão estava de boa, tinha que dominar sobre todas as coisas. Aí a Eva vazou um pouquinho, foi lá, vítima, caiu num golpe. A serpente colocou na cabeça dela: não, você não vai fazer o que você quer, não é sabedoria não, eu vou te mostrar o conhecimento. Nunca troque a sabedoria por conhecimento, tá? E aí a serpente foi lá e deu um golpe, a Eva caiu. Sabe o que aconteceu? Deus desceu. Só para você ver o tanto que Deus importa com o seu pecado, sendo que Ele já sabe como é que trata. Seu pecado trata é com Cristo. Não é eu sei que trata não, fique em paz. Você não faz higienização da sua presença na frente dele não, tá? Aí Deus, era para estar escrito assim em Gênesis, e Deus veio furioso atrás de Adão, mas está escrito assim, ó, e Deus passeava no jardim. E Ele não perguntou a Adão, o que você fez? Ele perguntou a Adão, de onde você veio? Nem focou no pecado. Ele veio trocar uma ideia, sem pôr pressão. E o Adão só tinha que assumir o domínio que Deus deu, falar: Deus, perdão, a gente errou aqui, vamos recomeçar. Mas olha o que cada um fez. Aonde começa o vitimismo? Aqui na terra. Ele fala assim, ó: a mulher que tu me destes falhou, não foi homem. Cadê os homens aqui? Sejam homens. Vocês não assumiram a identidade, a sua família está indo para o saco, por sua culpa. Toda a treta que aconteceu na sua casa é culpa sua, homem. Jesus falou que você tinha que morrer por esse povo aí. Aí o Adão falou: a culpa é da Eva, mas foi você que deu ela. Falou assim, olha o que ele falou para Deus: a culpa é dela, mas é sua, quem me deu ela eu nem pedi. Aí Deus falou: já que você perdeu o domínio e passou para Eva, vou trocar uma ideia com ela, vai que ela resolve. Eva, vem cá, fala: Deus, o que aconteceu? Deus, você sabe que não foi eu, foi a serpente. Não assumiu de novo a responsabilidade. Agora a culpa é de quem? A serpente. A serpente já conhece o Criador e tem mais sabedoria que alguns homens. Falou: Deus, você sabe que eu não sou capaz de fazer isso. A culpa não é minha, a culpa é do ex-querubim da guarda que entrou em mim. Aí lá vai Deus: então tá, serpente, já que não foi com você, eu vou lá no ex-querubim da guarda. Querubim, o que foi? Eu amo contar essa história. Eu acho que eu vou ficar velho terminando a vida contando essa história, porque é a história do universo. Aí Deus perguntou: e aí, ex-querubim, o que você tem para falar? Você sabe que a culpa não é minha, a culpa é sua, Deus. Você deixou eu ver o trono vazio. Tem 26 tronos na região celestial, 24 é dos anciãos, um é do trono branco, revestido com ouro, é um trono de marfim com as bolinhas de fogo, é do Deus vivo. E tem um trono que é o mistério dos mistérios de todas as gerações, um trono que não está ocupado ainda, é o de Cristo. Cristo é um mistério escondido dentro de Deus. E o Lúcifer, que era querubim, um dia olhou, ele não podia olhar, porque querubim fica nessa altura, perto do trono, quem vê é serafim, e Deus viu. Depois um dia o Davi conta para vocês a história. O Lúcifer tirou as pedras da couraça, trocou 3 pedras preciosas pelo material que tinha no trono, que é o ouro, e chapou ele no rumo do coração. Ezequiel 28 fala que ele trocou o comércio. Ele tirou o que tinha de mais precioso e colocou o ouro, que era a matéria que tem no trono de Deus. E aí Deus falou: já que você trocou, pode olhar. Quando ele olhou, ele falou: eu subirei ao mais alto dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi o problema do Lúcifer? Vitimismo. Ele não aceitou o poder que Deus deu para ele. Ele se achava vítima, porque ele queria sentar no trono de Cristo. Ele era revoltado, porque ele não sabia quem era Cristo ainda. Cristo é um mistério que saiu de dentro de Deus. E é por isso que ele caçou todo mundo para matar todo mundo. Em Gênesis 3,15, quando o diabo falar qualquer palavra, fala Gênesis 3,15 para ele. Vai nascer alguém dessa mulher que vai pisar na sua cabeça. Você quer ser cheio do Espírito, sim ou não? Acaba com o vitimismo, que isso aí é DNA luciferano. Só isso. Para com nhenhenhê, para de mimimi. Se eu gostasse de mimimi, eu ia comprar um gato gago. Ninguém pegou, né? Para de ser um gato gago. Tem gente que não pegou ainda.
gato gago. Não é miau, miau, é gago, ia fazer mi. Seja um leão da tribo de Judá.